boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Espiritismo e Vida. É um grande prazer ter você assistindo a gente. Nós vamos dar então sequência ao nossa exposição sobre essas características básicas da doutrina espírita. Como método de elaboração, o Espiritismo não é obra de um homem, não é obra premeditada de Allan Kardec ou de quem quer que seja. A doutrina espírita ela surge na humanidade num momento em que as ciências humanas, as ciências físicas já estão num grau de avanço que permita uma análise mais racional, uma análise mais adequada da fenomenologia do meio e também com ferramentas que permitam a aplicação disso em outras esferas fenomênicas. Como nós vimos, a doutrina espírita ela revela a existência do mundo espiritual. E, por conta disso, as leis que regem o intercâmbio entre o plano, o mundo espiritual e o mundo físico. Leis tão claras e tão precisas quanto as leis da matéria física. Daí a doutrina espírita se apresentar muitas vezes com a característica de ciência, nesse sentido de pesquisa realmente, né? De repetição da fenomenologia através da criação de ambientes ou de meios específicos onde esses fenômenos possam ser repetidos. Então, os próprios espíritos superiores que participaram do processo da codificação não trouxeram também os princípios espíritas pré-estabelecidos, prontos e claros. Nesse aspecto, foi necessária a participação humana em termos de pesquisa, em termos de observação dos fenômenos e da avaliação e posterior conclusão a respeito do que significavam aqueles fenômenos. Lá na Gênese de Kardec, no capítulo 1, é esse que nós estamos tomando como referência, caráter da revelação espírita, ele exemplifica isso. Há espíritos que desencarnam, pessoas que desencarnam, se tornam espíritos, né? Como nós vimos na vez anterior, a alma é quem está encarnado, o princípio espiritual inteligente, individualizado, encarnado. Quando desencarna, se torna espírito. E há espíritos, então, que ainda se creem encarnados, vivos e fazendo parte do meio terrestre, da sociedade terrestre, o que é uma aberração. Ao invés de os espíritos falarem para Kardec, olha Kardec, há espíritos que ainda se acreditam vivos aí na Terra, que eles fizeram? Eles permitiram que esses espíritos se manifestassem e aí, ao longo de observações inúmeras, de várias repetições em inúmeros lugares, com médios diferentes, em situações totalmente independentes umas das outras, é que Allan Kardec acabou concluindo que esse princípio existia, ou seja, que era uma situação verdadeira. Percebe? Então, a doutrina espírita ela tem essa característica de pesquisa, de questionamento, e isso no Espiritismo não é interdito, não é proibido, ao contrário, é estimulado. Então, se você, em algum lugar, encontrar espíritas, dirigentes espíritas, coordenadores espíritas, líderes espíritas, espíritas que sejam de qualquer forma atuantes no movimento, e que por acaso essas criaturas digam que você não deve questionar, que você não deve pesquisar, que você não deve se tornar uma pessoa ativa no uso da sua inteligência, da sua razão, duvide dessas pessoas. A doutrina espírita não é, nunca foi, jamais será uma doutrina de imposição ou de interdição à liberdade. Ao contrário, a doutrina espírita ela pede que cada pessoa, profitente ou não, questione. Fica assim então hoje o nosso pequeno bate-papo breve sobre esse aspecto da doutrina espírita.
que ela tem uma característica espiritual vinda dos espíritos superiores, que em nome de Jesus a trouxeram para nós, e uma característica humana de pesquisa, de análise, que é necessária à sua existência. E que todos nós, necessariamente, precisamos tomar posse desses conceitos para nós mesmos, cada um individualmente, tecer na sua mente, no seu coração, o seu entendimento mais apropriado sobre a doutrina. Não se deixe levar. Guie os seus próprios passos. Até a próxima. Muito obrigado.